A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo, o expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz e muita luz a todos. Meus irmãos, vamos estudar sobre o duplo etéreo. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 99932 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675. O WhatsApp é 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Aprendi a agradecer a Deus por todas as coisas. As lutas me ensinaram a ser forte. As dificuldades me ensinaram a ser grande. Em todos os momentos, Deus me ensinou a viver. Seja sorrindo, seja chorando. É Deus nos fazendo crescer. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre o duplo etéreo. Ele é um corpo de vitalização da matéria, sede da energia essencial, a vida na matéria. Ele funciona à semelhança de uma cola que liga o corpo físico ao corpo astral, o corpo das emoções. Então, a doutrina espírita, na verdade, chama de perispírito, que funciona como um perisperma de um fruto. É aquilo que está entre a semente e a casca, né? Digamos que a casca fosse o corpo físico, a semente o espírito, né? E o perispírito é o perisperma, aquilo comestível normalmente. Ele é encarnado prateado, desencarnado dourado. Então ele liga o corpo físico ao espírito. Uma vez desencarnado, né, ele dá a forma física ao espírito. Então, quando as pessoas que têm evidência observam alguns espíritos, eles estão com os seus perispíritos apresentando, porque o espírito a gente não vê, é uma centelha de luz, né? E o perispírito ele dá a impressão de um corpo físico, porém radioso, né? Como Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Então é aquele branquicento, às vezes luminoso, que dá o formato da antiga vestidura carnal do espírito. Isso vem sendo estudado ao longo da história, né? Os egípcios chamavam esse terceiro corpo de Ka, Pitágoras chama de veículo leve, carne sutil da alma. Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, chama-se de corpo astral, que semeado corpo animal ressuscita corpo espiritual, mostrando que a ressurreição não é do corpo, e sim do espírito imortal. Quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, Talita, a filha de Jairo, que era um chefe de sinagoga, e também o irmão de Marta e Maria, Lázaro, ele o tira do sepulcro. Ele afirma que eles estavam dormindo.
Ou seja, o espírito estava ligado ainda ao corpo físico através do perispírito. Quando nós dormimos, saímos do corpo físico, fazemos aquelas viagens astrais, ligado através do perispírito. Basta um toque no corpo físico, o espírito retorna através do perispírito. E nos apresentamos ao mundo espiritual numa cor prateada, para eles saberem que estamos encarnados. Aqueles espíritos que nós encontramos, os chamados sonhos, eles já estão na cor dourada, porque já não pertencem ao mundo físico, né? Só para que os nossos irmãos se situem. O corpo etéreo fornece o ectoplasma de que se utilizam os espíritos no tratamento espiritual, também durante as sessões de materialização de espíritos, como as realizadas em Pedro Leopoldo. Um dos maiores materializadores que nós tivemos no meio espírita foi Peixotinho. Sargento, depois capitão Peixoto do Exército Brasileiro. Ele tinha essa capacidade de, através dos glóbulos brancos, que saíam dos poros, né, dos ouvidos, das narinas, da boca, moldar um espírito ali presente ao ponto de poder tocá-lo. Existem, inclusive, muitas fotografias que, em alguns livros do Peixotinho, de espíritos desencarnados, que foram materializados através do ectoplasma cedido por esse médium. Corpo astral. O homem é comparado a um equipamento, sendo o carro representado pelo corpo físico, o cavalo pelo corpo astral, o cocheiro pelo espírito. O carro, pela sua natureza grosseira, material, e ainda pela sua inércia, corresponde bem ao nosso corpo físico. O cavalo, unido pelos tirantes ao carro, sistema nervoso, e pelas rédeas ao cocheiro, sentidos astrais, move todo o sistema sem participar da direção. É essa a função do perispírito ou corpo astral. Lembrando a todos também que o nosso perispírito é o nosso cartão postal. Quando se chega ao mundo espiritual, está ali representado todas as nossas emoções, tudo aquilo que de bom praticarmos ou não, né? É como se fosse a carteira de identidade, principalmente quando desencarnarmos, quando voltarmos à pátria espiritual. O perispírito registra todos esses acontecimentos. Sinônimos do corpo astral, segundo Emmanuel, Ka, dos egípcios, Kama-roupa, do budismo, Walsh, da cabala, Manu, dos Vendata. Corpo espiritual, como diz Paulo de Tarso, como eu acabei de citar, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 14, quando ele diz que semeado o corpo carnal, ressuscitará corpo espiritual. Corpo astral, Paracelso diz, corpo vital, Rosacrucianos, corpo bioplasmático, pesquisadores modernos, que pode ser também chamado de MOB, modelo organizador biológico. Então, o perispírito, na verdade, ele tem vários nomes, né? Kardec definiu como perispírito, mas existem outros nomes, inclusive no meio espírita. Muitas vezes você está estudando obras sobre perispírito, está lá escrito MOB, modelo organizador biológico. Sinônimos espíritas: corpo espiritual, túnica nupcial, da parábola do festim de bodas, psicossoma, modelo organizador biológico, Hernani Guimarães Andrade. Esse psicossoma, por quê? Ele envolve o soma, que é o corpo físico. Inicialmente é necessário fazer uma observação sobre os temas. O Robson Pinheiro, o espírito Joseph Gleber, escreveram isso em Medicina da Alma. Já o Antônio José Freire, no livro da Alma Humana. Chico Xavier e Valdo Vieira, através de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Então são informações que estamos passando aqui aos ouvintes, se quiserem pesquisar um pouco mais fundo sobre isso, né? São utilizados nas obras mediúnicas para retratar esse corpo, pois levantam certa confusão com a terminologia criada por Allan Kardec. André Luiz, repórter do Além e médico espiritual, trouxe muitas informações importantes para o movimento espírita, sobretudo na área da saúde. Ele se utiliza de recursos linguísticos que provavelmente se devem ao esforço de fazer uma leitura espírita que complete a beleza e a poesia. Dessa forma, faz uso de vários sinônimos a fim de não repetir termos e muitas vezes se reporta ao corpo astral pelo nome de perispírito.
termo que Kardec utilizou para se referir ao conjunto de corpos que envolve o espírito, e não apenas o corpo específico. No entanto, ao se observar a obra kardeciana, percebe-se que a maior parte das características que Kardec apresenta do perispírito são hoje propriedades conhecidas do corpo astral, sobretudo no conhecimento expresso no livro A Gênese, que é o 5º livro, das obras kardeciana, ou a codificação kardeciana, ou o Pentateuco kardeciano, como queira dizer. Então, o corpo astral, também conhecido como corpo das emoções, é o corpo que o espírito possui para se manifestar nos planos astrais e espirituais, esses próximos à Terra, e que envolve-o em círculos concêntricos e superpostos, diferenciados pela vibração específica de cada um, que define sua natureza. Então também tem diferenças de perispírito, uns mais leves, apesar dele ainda ter matéria, ainda que quintessenciada, uma matéria muito sutil, mas ainda é matéria, e sendo os corpos não ocupam o mesmo espaço. Portanto, as manifestações espíritas ou as manifestações mediúnicas, o espírito não está dentro do outro, exatamente porque o espírito está revestido pelo perispírito, e sendo ele composto de matéria, ainda que sutil, não pode estar dentro. Ele está ao lado ou atrás, passando informação de perispírito a perispírito, ou seja, de mente a mente, para que o medianeiro reproduza um som semelhante àquele ser desencarnado, ou escrito, por exemplo. Mas ele não está dentro do outro. Isso é um absurdo, e as pessoas ainda não conseguem entender, não sendo elas espíritas. Ele é composto de matéria sutilizada, caso se tome como referência a materialidade terrena, mas ainda assim é bastante material e palpável para os espíritos desencarnados. Essa materialidade do corpo astral, no entanto, não obsta as manifestações anímicas, que atestam a capacidade mental e de irradiação do sentimento, que no corpo físico são contidas em função da densidade da matéria. No corpo de carne temos a mesma constituição física. Todos os corpos são compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. A base da vida é a mesma, o que confere a semelhança de anatomia e fisiologia, com pequenas variações. No plano astral, acontece de forma diferente. O organismo perispiritual tem constituição variada e individualizada, segundo a evolução do ser. O corpo astral é guiado pelo corpo mental e pela vida sentimental do espírito, que o formata, definindo sua anatomia e fisiologia particulares, de acordo com o conhecimento e elevação moral do ser espiritual. No livro A Gênese, Allan Kardec informa: os espíritos, chamados a viver naquele meio, tiram de seus perispíritos, porém, conforme seja mais ou menos depurado o espírito. Seu perispírito se formará das partes mais puras ou das mais grosseiras do fluido, peculiar ao mundo onde ele encarna. O espírito produz aí, sempre por comparação e não por assimilação, o efeito de um reativo químico que atrai a si as moléculas que a sua natureza pode assimilar. Resulta disso esse fato capital: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Um espírito já tenha se desapegado da vida material mais grosseira, terá um organismo perispiritual mais sutil, que se nutrirá dos fluidos ambientes absorvidos pela respiração e expressará sua luminosidade característica de acordo com as conquistas morais do espírito. Os que possuam a evolução mediana apresentarão ligeira opacidade em seu corpo espiritual, contudo, sem tanta limitação das manifestações anímicas, dependente do poder mental do espírito e de seus esforços de aprendizagem e crescimento. Já aqueles que se mantêm apegados às suas paixões materiais ou jungidos por processo de dor e culpa profundos, oriundos do exercício de sua liberdade mal conduzida,
apresentarão um corpo perispiritual opaco e grosseiro, necessitando da mesma qualidade de nutrição energética humana, buscando para isso o contato com os encarnados que lhes sejam afins, para que tenham a fonte de recursos que julgam necessitar para viver ou para saciar seus vícios. O perispírito modifica-se de acordo com o ambiente em que o espírito se encontra, em diferentes qualidades de energia, no plano astral, ambientes mais sutis ou mais grosseiros, ou na mudança de atmosfera, quando da transição planetária. Neste último caso, ele retira da atmosfera, do mundo em que habitará os fluidos que comporão seu corpo espiritual, atraindo-os por afinidade e sintonia. São características do corpo astral: penetrabilidade da matéria física, faculdade volitativa, de acordo com a densidade perispiritual, capacidade de irradiação e luminosidade. Essas características estão diretamente ligadas à evolução moral do espírito, encarnado ou desencarnado, e seu treino mental sendo expressas de forma diferenciada entre os mesmos. No livro Voltei, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o espírito irmão Jacob, pseudônimo de Frederico Fegner, atesta em sua estranheza ao não perceber luminosidade em seu corpo astral, enquanto seus companheiros irradiavam luzes de matizes variados, atestando-lhe o nível evolutivo superior. É que ele, embora tenha sido presidente da Federação Espírita Brasileira e trabalhando muito em prol dos outros, não havia se ocupado em renovar a si mesmo, enquanto auxiliava o próximo, mantendo vivo em si o homem velho que deveria transformar. Encontramos sobre isso sábia advertência de Paulo de Tarso, quando afirma: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. O corpo astral manifesta a realidade do espírito, da qual não poderá fugir, a despeito dos cargos, posses e máscaras que construa para si na vida. Pode-se citar como percepções e sensações propiciadas pelo corpo astral a vidência e a audiência, ou seja, capacidade de ver e ouvir os espíritos, fenômenos anímicos que podem ser e são amplamente utilizados na mediunidade. O corpo astral, embora intimamente ligado ao corpo físico, pode dele se exteriorizar no encarnado de forma temporária, assim como faz no processo de desencarne de forma definitiva. O desdobramento ou exteriorização astral é fenômeno natural, ocorre todas as noites com a maioria das pessoas que buscam os sítios de afinidade durante o repouso do corpo físico. Alguns mais materializados, ao dormirem, permanecem no corpo mesmo ou ao seu lado, sem desdobramento total devido à condição íntima. Durante a exteriorização, o espírito pode ter seu corpo espiritual adensado e percebido em outra localidade, por outras pessoas, sem que ocorra nessas o fenômeno da clarividência. Essa situação é chamada de bicorporidade ou bilocação, atributo de alguns sensitivos mais ostensivos, como foram Santo Antônio de Pádua e Eurípides Barçanufo. Nesse processo, o espírito permanece ligado ao corpo pelo conjunto de irradiações magnéticas do seu corpo físico e etérico, chamado de cordão de prata. Tudo que o espírito vivencie longe do corpo físico terá reflexo neste corpo, bem como tudo aquilo que o corpo físico experimente será transmitido ao espírito desdobrado, independente da distância física em que se encontre do corpo. Os laços magnéticos são expansíveis de acordo com a vontade do espírito, que pode viajar pelo mundo buscando situações e pessoas de interesse conforme o seu nível evolutivo. Se os locais visitados forem de nível espiritual inferior, onde predominem as energias mais densas, materializadas e que reflitam conflito, as zonas umbralinas, o corpo físico se ressentirá da carga densa e poderá manifestar em sintomas físicos ou emocionais o desequilíbrio a ele transmitido. O oposto ocorre se as regiões locais de visita forem portadores de energias elevadas, sintonizadas com o belo e o bem, determinando bem-estar, saúde e harmonia na organização somática. Tal origem de variados estados emocionais que o acometem, o ser ao acordar no corpo pela manhã, após uma noite de experiências extrafísicas, guiados pelos seus interesses mais íntimos, conhecidos ou desconhecidos, manifestos ou reprimidos,
Fora do corpo e dos diversos entraves sociais, culturais, filosóficos ou religiosos, o espírito manifesta sua realização interior, sua realidade interior, equilibrada ou necessitada de reajuste, e que aflora a consciência na forma de sonhos, mensagem da alma, no caminho de autoconhecimento e autossuperação. Órgãos e fisiologia do corpo astral. Quanto aos órgãos e à fisiologia do corpo astral, Joseph Greber afirma que no organismo perispiritual continuam as funções de alguns órgãos similares aos físicos, porém adaptados ao ambiente e às energias mais eterizadas do mundo espiritual. Sabemos que os sistemas que mais sofrem alterações no mundo astral são o reprodutor e o digestivo, por diferença de função. Quanto mais desmaterializado é o espírito, mais adaptações sofrem esses órgãos. Quando desencarnado, embora a forma permaneça a mesma, inclusive nos órgãos genitais, em razão da fixação da mente no padrão humano, segundo informa o Dr. Inácio Ferreira em suas obras. André Luiz esclarece que tentemos no corpo espiritual em recursos equivalentes às células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a reconstrução dos ossos, as que se destendem para a recobertura do intestino e as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que transformam em filtros de sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fabrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Esses órgãos do corpo astral são a matriz dos órgãos físicos e comandam-lhe as funções, sendo onde registram primeiramente as distonias ou o equilíbrio perante as leis divinas, que conferem o estado de doença ou saúde, respectivamente ao corpo físico, de acordo com os sentimentos, pensamentos e ações do espírito. Em íntima associação com as células físicas, as células perispirituais recebem o comando da mente de forma direta e repassam para a intimidade subatômica do corpo físico, direcionando o funcionamento deste de acordo com os impulsos que vertam da mente e do sentimento. O corpo astral é comandado pelo corpo mental, que lhe dá forma e dirige-lhes as funções, conforme a condição mental do espírito. Sua natureza plástica permite que ele tome a forma que desejar o ser, quando dotado de força e treino mental suficiente para tal, independente do seu nível evolutivo, ou quando o padrão automático da mente seja fixado determinado conteúdo. André Luiz conta no livro Libertação o caso da senhora de alta classe social, que apresentava-se com esmero e cuidados, limpa, bela e sempre elegante. No entanto, ao desdobrar-se durante o sono físico, ela se apresentava na exata condição de seu psiquismo e não podia esconder o reflexo da perturbação mental no corpo astral. Apresentava-se suja, cabelos desgrenhados, roupas rotas, como uma mendiga ou bruxa, atestando o psiquismo centralizado nas questões egoísticas e maldosas que lhe afirmaram o nível evolutivo inferior. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Pessoas sem nome. Nove horas da manhã. Estranhando a demora, o executivo indaga da secretária por que o café ainda não fora servido como habitualmente. A resposta o surpreende. Desculpe, pensei que o senhor já tivesse recebido a notícia da morte da dona Margarida. E quem é a dona Margarida? Pergunta ele. Era a copeira que lhe servia o café todos os dias há quase 8 anos. Ah, ela se chamava Margarida? Sim, responde prontamente a secretária. Mas o senhor não se preocupe. Logo seu café será servido, pois outra copeira está sendo providenciada. O que aconteceu com esse executivo acontece com alguns de nós nos grandes escritórios e empresas. Somos atendidos por criaturas anônimas que cumprem a sua tarefa e pelas quais pouco ou nada nos interessamos. Quase nunca nos preocupamos em saber-lhes o nome,
referindo-nos a elas como a copeira, a servente, o porteiro, o ascensorista. São mães que, por vezes, carregam a amargura em seus corações dilacerados pelos filhos problema, sem que ninguém se interesse por suas dores. Outras vezes, suportam um marido alcoólatra, sem receber sequer uma palavra de esperança daqueles a quem servem com dedicação. Há muitos servidores sem nome, dos quais depende boa parte dos serviços realizados no dia a dia. É o porteiro que sempre está no seu posto, o ascensorista que desce e sobe horas a fio pelo elevador, mergulhado em suas dores íntimas, sem que nenhuma das centenas de pessoas que ele leva e traz lhe pergunte sobre si mesmo. É a faxineira que mantém tudo limpo, asseado, adentrando a noite para fazer seu serviço sem perturbar ninguém. É o jardineiro, quase confundido com a própria paisagem, sempre atento a detalhes da sementeira, da poda, da rega, embelezando os canteiros com diversidade de cores. Essas criaturas são pessoas sensíveis à dor e às emoções. Um olá, um bom dia ou boa tarde, acompanhados de um sorriso sincero, pode fazê-las sorrir e alterar a sua paisagem íntima. São seres humanos lutando com dificuldade para prover o sustento com honradez, credores de todo o nosso respeito. Uma gentileza não custa nada e ajuda muito a qualquer pessoa. Saber seu nome, interessar-se pela sua situação, amenizar as suas dores se for possível, fará muito bem a eles e nos proporcionará bem-estar. Quase sempre, porque nos encontramos mergulhados em nossos próprios problemas, nas dificuldades do lar, nas questões graves que deveremos resolver na empresa, passamos por essas criaturas sem vê-las. Habituemo-nos a cumprimentá-las, a agradecer pelo que fazem, e saibamos utilizar de gentileza quando tenhamos que lhes pedir algo mais, agradecendo depois. As pessoas que estão à nossa volta não estão aí por ordem do acaso. Perante as leis divinas, há uma razão muito especial para elas estarem sob os nossos cuidados e sob a nossa autoridade. Por essa razão, prestemos atenção em todas e veremos que elas nos observam, esmerando-se nas suas tarefas. Sejamos nós aqueles que lhes permitamos ser mais do que apenas pessoas sem nome. São nossos colaboradores, auxiliares de valor. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, intermediário junto ao Pai, pedimos, Senhor, suas bênçãos, suas orientações para continuarmos a nossa jornada evolutiva, principalmente enquanto encarnados, neste mundo de provas e expiações, passando por dificuldades momentâneas, temporais, porque sabemos que a nossa casa verdadeira é a pátria espiritual e um dia estaremos de retorno. E ao retornar, que possamos estar com as mãos carregadas de boas ações, de pensamentos edificantes, para fazermos parte da sua grande seara, pois somos suas ovelhas e caminhando para o seu redil. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz pela oportunidade de trabalho. Que procuremos, meus irmãos, viver os ensinamentos que aprendemos hoje. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.
A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.